Os Últimos Dias de Krypton. Para o audiobook completo, acesse a nossa playlist. Capítulo 11. Irritado, mas nem um pouco surpreso com o fato de o comissário Zod ter confiscado a Zona Fantasma, Jor-El insistiu em fazer algo de útil antes de deixar Kandor e voltar para sua propriedade. Tinha vários outros projetos importantes para ocupar seu tempo e sua mente. Com Hal encarando-o como se fosse um olho turvo e gigante do céu a oeste, Jor-El usou as facilidades de acesso que tinha para ascender ao topo do zigurate do Conselho. Na plataforma mais alta a céu aberto, condensadores de pontas afiadas brotavam como se fossem chifres de aço em volta de um raio de visão, projetando um holograma altamente detalhado do Sol vermelho gigante. Mesmo à noite, colecionadores do hemisfério oposto capturavam a imagem solar e a projetavam na direção de Kandor com exatamente meio-dia de defasagem. Por esse motivo, de acordo com sacerdotes e políticos, o Sol nunca de fato se pôs em Kandor. Muitos kryptonianos viam a esfera projetada como objeto de adoração ou um farol para o céu. Artistas intrépidos, filósofos zelosos e sacerdotes reverentes lambuzavam os rostos com cremes protetores e se sentavam em bancos especiais em volta do perímetro de segurança. Usando máscaras ou óculos para proteger os olhos, passavam horas contemplando a face brilhante de Hal, buscando inspiração ou iluminação nos gases turbulentos. Para Jor-El, contudo, a projeção em alta resolução era útil como observatório solar. Ondas oleosas de calor faziam o ar estremecer em torno do holograma, que, assim como uma fera enjaulada, nunca parecia se aquietar. A estrela se agitava e revolvia, e suas camadas de plasma ferviam. Linhas de campo magnético aprisionavam manchas solares escuras. Sutis raios de luz da corona se projetavam para fora. Além dos telescópios que ele havia colocado nos próprios telhados, Jor-El havia construído um observatório solar semelhante, mesmo menor em sua propriedade. No entanto, aqui, no topo do principal templo de Kandor, a clareza da imagem era maior. Entre seus muitos encantos, o ciclo de vida do Sol gigante havia ocupado boa parte do tempo de Jor-El nos últimos anos. Ele ajustou as lentes grossas sobre a face e andou em volta da imagem flamejante, sem parar de estudá-la. Um dos artistas fazia esboços impetuosamente, usando os dedos para fazer espirais e padronagens com géis flutuantes coloridos. Jor-El conseguia ver muitas imprecisões técnicas na representação do jovem, mas não achava que a precisão era a meta do artista. Uma mulher de meia-idade, usando uma toga de filósofo com uma gola irregular, se sentou de pernas cruzadas nos ladrilhos duros em frente a um banco. Ela fez um aceno cordial com a cabeça para Jor-El, embora ele não a tivesse reconhecido. O grupo de sacerdotes com túnicas vermelhas não tirou os olhos do sol dilatado. O poder e a fúria do gigante vermelho eram suficientes para inspirar o temor religioso, e não era nada surpreendente o fato de algumas pessoas adorarem Hal como se fosse uma divindade. Jor-El era um dos poucos que ousava sugerir que seu deus poderia estar morrendo. Fugindo dos assentos disponíveis, ele ficou em pé à beira da imagem tridimensional, o mais próximo possível do calor bruxuleante. As tempestades solares, as anomalias magnéticas, as manchas escuras como se fossem nódoas de algum enfermo, eram sinais típicos de um sol instável. Como poderiam os sacerdotes, o conselho, os artistas e os filósofos não reconhecer sinais tão óbvios de perigo? A estrela vermelha e intumescente estava passando pelos estágios finais de sua evolução. Depois de incontáveis milênios convertendo hidrogênio em hélio, o combustível do núcleo estava acabando, levando a reações nucleares mais complexas. Volúvel com sua nova dieta, o Sol havia dilatado ao longo do último milênio, expandindo-se até engolir todos os planetas no interior do sistema solar. O motor no coração de Hal continuaria queimando até usar todo o combustível restante, até que um colapso abrupto iniciaria uma onda de choque grande o suficiente para criar uma supernova cataclísmica. Isso poderia acontecer a qualquer hora, talvez amanhã, talvez daqui a milhares de anos.
Um ano antes, Jor-El avisara ao Conselho que o Sol Vermelho iria eventualmente explodir. Depois de ouvir as evidências, o velho Juul se aproximou lentamente. Ao longo dos últimos 100 anos ou mais, outros cientistas também mencionaram tal catástrofe para apavorar os mais crédulos. Mesmo se acreditássemos em você, ninguém poderia impedir as mudanças em Hal, afirmou Corté, que sempre teve confiança na segurança do passado. O Sol já queimou sem causar incidentes ao longo de toda a história registrada. Mas Jor-El havia encontrado um aliado no Conselho em seu membro mais novo, Seraci. Não podemos ignorar um problema simplesmente porque não há uma solução óbvia e imediata. O conhecimento científico de Jor-El é impressionante. Seríamos tolos se o ignorássemos. Quando Seraci foi designado para o Conselho, ele começou seu trabalho com grandes sonhos e ideias interessantes. Jor-El depositou esperanças nele. Mas, embora Seraci tivesse uma mente mais aberta do que alguns dos membros mais antigos, não possuía firmeza suficiente para persuadir os outros. O jovem tinha um cabelo longo e ruivo flamejante que prendia atrás da cabeça com um único anel de ouro. Por conta desse cabelo ruivo, os sacerdotes de Hal cortejaram durante anos, tentando recrutá-lo para se tornar um dos seus. Mas ele não tinha paciência para passar horas usando óculos, contemplando solenemente o sol vermelho gigante. Seraci tinha problemas para ficar muito tempo sentado, e era famoso por pedir pausas frequentemente durante sessões mais longas e tediosas do conselho. Precisamos pensar a longo prazo. Podemos ter à mão algumas alternativas, Jor-El começou a listar opções. Temos que pensar além de Krypton. Podemos explorar outros planetas. Precisamos estar prontos para evacuar o nosso povo caso seja necessário. Aowan simplesmente riu, enquanto olhava para os outros membros do conselho para ver se embarcariam na história. Isso vai contra a resolução primeira da Conferência dos Sete Exércitos, resmungou Silberzah, o único membro do conselho do sexo feminino. Ela tinha o cabelo louro e comprido, um sorriso luminoso e uma veia cortante que voltava contra quem ousasse desafiá-la. Era também a maior especialista em nuances da lei kryptoniana. Fazer isso seria nos expor à contaminação exterior. Poderia ser o nosso fim. Jor-El apontou o dedo na direção do teto. Tal será o nosso fim se entrar em supernova. Não há motivo para impedir Jor-El de continuar seus estudos, disse Mauro-Ji, outro aliado ocasional. Ele era um membro cauteloso do conselho, sempre disposto a dar a devida consideração a cada questão. Parece-me apenas prudente. Digo que ele deveria redigir seus planos e documentar suas ideias. Daqui a séculos, quando e se o Sol ficar levemente mais instável, nossos descendentes poderão ficar felizes com a nossa presciência. Isso me parece prudente, admitiu Poev. Que os registros históricos demonstrem que fazemos de fato planos com antecipação. Jor-El acenou com a cabeça para Mauro-Ji, demonstrando seu apreço. Ele sabia que o sujeito tinha seus motivos para apoiar o cientista. Há séculos, a nobre família Ji era poderosa e proeminente, mas nos anos mais recentes, seus títulos e posses caíram brutalmente. Depois de investirem pesado em uma nova série de vinhedos para concorrer com os da região de Cedra, uma praga matou as plantações e um terremoto destruiu uma de suas maiores mansões. Mauro-Ji costumava convidar Jor-El para eventos sociais, casamentos e banquetes, como se a proximidade com o estimado cientista pudesse elevar a sua posição. Jor-El não estava certo de que alguém poderia ter vantagem só por ser seu amigo, dados os caprichos da alta sociedade de Kandor. Depois de examinar os dados sobre a supernova, os membros do conselho discutiram interminavelmente a questão antes de finalmente concordar que ele deveria dar prosseguimento ao trabalho no caso de uma eventualidade. Jor-El esperava que eles dessem início a uma investigação em larga escala, com muitos outros cientistas, exaustivas sindicâncias e planos de contingência. Em vez disso, passaram a ver a instabilidade do Sol meramente como uma questão teórica, um problema de interesse científico esotérico em vez de uma urgência que requeria ações imediatas. Pelo menos eles não o obrigaram a interromper o trabalho. Jor-El só podia esperar que houvesse tempo suficiente para salvar o povo caso algo terrível acontecesse. Quando a estrela entrasse em supernova, a onda de choque desintegraria Krypton e suas luas. Muito provavelmente, a população teria apenas poucas horas para ser avisada. Por essa razão, ele tinha que traçar seus planos com antecedência.
Ele deu as costas para o gigantesco holograma ondulante enquanto o turbulento hall continuava a se sublevar em câmera lenta. Quando o artista jovem e aplicado chamou sua atenção, ainda brincando com seus géis coloridos para moldar uma escultura tridimensional do Sol, Jor-El percebeu que havia muito mais investigações importantes a serem feitas. Ele precisava voltar para sua propriedade, onde poderia continuar a trabalhar sem ser perturbado, sem a interferência de pessoas sem imaginação. Sim, assim que retornasse, daria início a uma nova pesquisa sobre o tenebroso Sol Vermelho. Alguém tinha que tomar a iniciativa.